Quero falar um pouquinho sobre esse tema, idolatria pastoral, porque é algo que a gente tem visto cada vez mais através das redes sociais, isso se tornar algo muito sério e prejudicial à saúde da igreja. Não é algo recente, não é algo novo. Biblicamente, historicamente, a gente consegue perceber e ver na história quantas pessoas, quantas vidas foram perdidas por causa de uma idolatria. Idolatria é quando você coloca algo no lugar de Deus, quando você coloca, seja um sonho seu, seja um bem seu, seja uma pessoa. E às vezes na igreja é muito fácil de a gente cultivar uma idolatria pastoral. A gente colocar o pastor da igreja, ou os pastores da igreja, falando aqui um pouco da nossa realidade, no lugar de Deus. E entristece muitas vezes o coração quando a gente vê notícias do tipo de que pastores estão fazendo coisas que não condizem com a palavra de Deus com suas igrejas, né? Escravizando pessoas, usando, desculpa a expressão, mas o cabresto sobre as pessoas, decidindo por elas, dizendo para elas o que elas têm que fazer, como que elas têm que fazer, inclusive usando argumentos bíblicos, quando essas pessoas decidem tomar um outro direcionamento ou questionar o pastor sobre alguma questão, eles usam argumentos bíblicos. Infelizmente, há um bom tempo atrás já aconteceu isso, inclusive saiu no Fantástico. Teve um pastor que leu a Bíblia de forma equivocada. Quem lembra dessa história aí já sabe, né? E ele leu um texto que falava sobre as mulheres adúlteras. Está falando um texto de Oséias. E ele vai, e case-se com uma mulher adúltera. Deus fala para Oséias casar-se com uma mulher adúltera. E aí o que acontece? Ele interpretou o texto como adultera, não adúltera. E aí ele disse no púlpito que Deus tinha falado para ele que ele tinha que adulterar com uma irmã. E aí ele falou para o marido, e o marido consentiu, porque ele era o pastor da igreja. E eles tiveram uma relação de adultério, está lá, você pode pesquisar no YouTube, você vai achar. E o repórter foi entrevistar esse pastor, tomou proporções nacionais. E aí o repórter pediu para o pastor ler o texto, ele leu o texto e o repórter viu o acento no U. E o repórter falou, não, mas aqui está escrito adúltera, não adultera. Aí ele, é mesmo. Triste, engraçado, mas triste, né? A gente não gostaria de dizer que foi inocência da parte dele, um pastor simples, humilde, mas quantos pastores, quantos líderes a gente vê escravizando pessoas e machucando pessoas. Então não é de hoje que existem absurdos em nome da fé, graças ao endeusamento pastoral. As pessoas que estão colocando pastores no centro, nós colocamos pastores no centro. A gente que prefere muitas, não, eu só ouço esse pastor, eu só ouço aquele pastor, e a gente vai criando vícios assim. E na Bíblia tem uma história muito interessante, quando Paulo relata isso, e eu quero convidar vocês a abrir o texto de 1 Coríntios, capítulo 3. Ali ele está falando sobre um problema de divisão na igreja por preferência de liderança. Ele está falando instruindo a igreja de Coríntios sobre essa postura desses irmãos, dessas pessoas, para que não haja, para que não houvesse uma idolatria pastoral, uma dependência de um líder, porque isso estava sendo construído, visto que a igreja de Corinto era uma igreja de cultura grega, cultura completamente idólatra, uma cidade, de cultura completamente idólatra. Então era difícil para eles adorar um Deus que eles não viam. Então qualquer personalidade, qualquer pessoa que falasse bonito e que falasse coisas boas, eles já colocavam elas no pedestal. E aí Paulo começa a falar a partir do versículo 1, quero ler com vocês, ele fala assim, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Aqui ele está falando sobre a imaturidade da igreja. A igreja é uma igreja imatura, uma igreja recente, nova, que não tem maturidade para discernir as coisas que Paulo estava ensinando. Por isso ele ensinava de forma bem simples, bem clara. Versículo 3, porque ainda são carnais,
Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Anota isso na sua Bíblia, sublinha isso, registra isso aí. Vou ler de novo. Eu plantei, Paulo falando, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Sublinha isso também. Mas unicamente Deus quem efetua o crescimento. Versículo 8. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Aqui Paulo fala da posição dele, da função dele. Ele fala, nós somos cooperadores de Deus. Vocês são a lavoura, vocês são o edifício. Depois ele continua. Versículo 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Olha o versículo 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Versículo 12. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, o dia com D maiúsculo, o dia do juízo, o dia da vinda de Cristo, trará a luz, pois será revelado pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapará através do fogo. Versículo 14. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Versículo 18, não se enganem, se alguém de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, Ele apanha os sábios com a astúcia deles, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque também as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Amém? Paulo está falando sobre um problema bem grave dentro da igreja de Corinto que comprometeria todo o futuro da igreja. Algumas pessoas estavam preferindo se considerar seguidores de Apolo, e outras falavam, não, mas eu fui convertido por Paulo, foi Paulo que pregou para mim, Paulo é maior que Apolo, então os ensinos de Paulo, o que Paulo falou é mais importante. E os outros falavam, não, mas é que Apolo está com a gente aqui todo dia, Paulo só veio, deu uma palavra e foi embora. E Apolo que está aqui, a gente tem que seguir Apolo, e começa uma divisão dentro da igreja. Eles estão querendo colocar os dois num ambiente que não lhes pertence. Eles estão querendo endeusar esses dois pastores, esses dois líderes, esses dois missionários, esses dois servos de Deus. Por isso que Paulo traz essa mensagem alertando eles, alertando a igreja. E eu quero destacar algumas coisas para a gente, mas antes eu quero fazer uma pergunta muito séria. Você já parou para pensar o que fazer se um dia acontecesse um escândalo dentro da sua igreja, com a liderança? Porque além disso, além do que a gente vai ver no texto, Paulo traz ali ensinamentos para a igreja, para o comportamento da igreja de Corinto. Porque se um dia o pastor Jonas pegar e falar assim, eu vou embora daqui, vou abrir uma igreja lá na Indonésia, vou comprar uma prancha de longboard e vou ficar surfando o resto da minha vida, o que você vai fazer? Ah não, não tenho como ir para a Indonésia com o pastor Jonas, não vou mais para a igreja. Ou se pior, acontecer um problema de escândalo grave, um pecado, uma falha, uma dificuldade. Qual é a postura da igreja? Qual é a postura das pessoas? Muitas vezes,
as pessoas acabam tropeçando e saindo junto, e errando junto. Por isso que a gente tem históricos de igrejas tão divididas, histórico de igrejas tão quebradas, tão rachadas, porque uma pessoa teve um problema com o pastor, e essa pessoa tinha uma influência com as pessoas, com os demais irmãos, e ele falou: esse pastor agora está errado, e agora é comigo, vamos comigo. E aí eles vão e abrem uma outra igreja na esquina vizinha. Isso acontece direto na Bíblia. Homens de Deus enfrentando essas dificuldades, lutando com essa questão, porque nós, seres humanos, a gente tem essa necessidade de colocar algo no pedestal, de idolatrar algo, de se orgulhar de seguir a algo ou seguir alguém. E de verdade, eu não quero falar de política, mas isso se remete muito à questão política que a gente vive no nosso país, mas não é o foco é a vida cristã, a vida dentro da igreja, porque o que Paulo ensina aqui são essas questões que a gente vive. Como eu falei, quantos pastores não perverteram o evangelho para os seus próprios interesses? Quanta gente vê aí igrejas usando de artifícios bíblicos para enriquecer os seus líderes e empobrecer o povo. E é muito triste ver que nós que colocamos essas pessoas lá, nós que seguimos essas pessoas, nós que curtimos os seus vídeos, nós que aplaudimos as suas palavras, porque são palavras que muitas vezes vão de encontro às nossas necessidades, aos nossos anseios. E o alerta, e eu me orgulho muito de participar da IBB hoje, porque nós somos uma igreja que alertamos muito sobre isso. Nós falamos muito sobre isso. Olha, não é o pastor Jonas, não é o Taveira, não é o pastor Giovanni, não é o pastor Dario, não é nenhum outro pastor que faz parte da igreja, não é nenhum outro líder de área que você tenha, é o Senhor Jesus. A gente sempre fala, o pastor Jonas sempre fala isso: olha, a única estrela da igreja é Jesus. Por 2 motivos. Primeiro, porque você precisa saber disso para não acontecer igual aconteceu aqui na igreja de Corinto. E segundo, para que nós, líderes e pastores, a gente tenha o nosso coração no lugar certo. Porque como vocês vão ver aqui, é muito fácil de a gente ser seduzido por essa ovação, essa adoração, essa idolatria que as pessoas fazem de forma involuntária. E aí eu quero destacar algumas coisas que vão nos ajudar, e vão ajudar, assim como ajudaram a igreja de Corinto, vão nos ajudar como igreja a saber como lidar, o que fazer quando a gente vê ou vivenciar ou passar por uma situação assim. E muitas vezes no seu coração você já tem aí o seu pastor preferido. Às vezes você faz parte da IBB e adora o pastor tal lá do YouTube, ou vice-versa, enfim. Cuidado, abre o seu coração, abre o seu ouvido para que Deus possa nos ensinar através das Escrituras o que Ele quer falar. Amém? Primeira coisa que eu quero que você saiba, que o texto nos mostra, é que a gente, igreja, precisa entender qual é a função de um pastor. Qual é a função de um líder. Porque o problema da igreja de Corinto era confundir a função de cada um deles. E Paulo fala no versículo 5, ele fala assim: os dois não são servos de Jesus? Os dois não são, eu não sou servo, Apolo não é servo? E no versículo 9 ele fala: pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são a lavoura de Deus. Vocês são o edifício de Deus. É em vocês que é a habitação, é em vocês, igreja, que Deus opera. Agora, nosso papel, o meu papel como pastor, o papel dos outros pastores, e que Paulo está falando aqui nós somos cooperadores. Por favor, igreja, entenda isso. Entenda que nós não somos o seu Deus. Entenda que nós não somos aquele que vai dizer o que você tem que fazer. Cooperador é alguém que ajuda, não é alguém que opera. Coopera, porque o operador, quem opera nas nossas vidas, quem opera nas nossas almas é o Senhor Jesus. E os pastores, líderes, eles são cooperadores. Nós, pastores, precisamos entender isso, e nós, igreja, precisamos entender isso, para nós não olharmos para os nossos pastores e imprimirmos neles um papel que pertence a Jesus. Porque o pastor, eu não sei o que fazer. E eu, na minha caminhada com os jovens adolescentes, no começo, quando eu aconselhava os adolescentes, eu sempre vinha com quem é mais novo aí sabe do que eu estou falando, que os jovens mais novos sabem do que eu estou falando. Na época que eu comecei o ministério com os adolescentes, quando eu ia fazer um aconselhamento, eu cheio de experiência, cheio de sabedoria, eu dizia para eles exatamente o que eles tinham que fazer. Cara, você faz assim que vai dar certo, faz isso aqui, faz isso aqui porque não tem erro. Se tu fizer isso aqui, pastor, estou com a dificuldade. Não, isso aqui tu resolve desse jeito, faz assim, faz assado. E cara, dava uma bagunça. Tinha pai que me ligava: o que tu mandou meu filho fazer? E o pastor Jonas falou: cara, começa a perguntar mais, começa a ouvir mais. Graças a Deus, porque o pastor Jonas me aconselhou muito, me ajudou muito e me ajuda muito na minha caminhada. E aí eu tomei uma decisão para a minha vida. Eu falei: eu não vou mais dizer para nenhum jovem, nenhum adolescente o que eles têm que fazer. Não vou mais dizer.
Eu vou dizer o que vai acontecer se eles tomar a direção bíblica e o que vai acontecer se eles tomar a direção contra a Bíblia. Agora, o que fazer eu não vou dizer mais. E aí eu comecei a aconselhar assim. Aí vinha lá um jovem, pastor, estou com uma dificuldade. Eu falei, olha, se tu fizer isso aqui, de acordo com a palavra, aquilo que Deus está ensinando, vai dar isso aqui. Se tu fizer isso aqui, meu fera, aí não tem, né? Depois pode vir chorar aí, a gente vai tentar consertar, a gente vai te abraçar, mas está fora do que o Senhor ensina. Tá, e o que eu faço? Eu falei, Matrix, já viu Matrix? As 2 pílulas? Ó, a pílula azul e a vermelha, amigão, você que decide. Porque eu não quero, entenda bem o que eu vou falar, eu não quero ser responsável pelas suas decisões, porque é você que decide. É você que decide sua vida cristã, é você que decide quanto tempo você gasta de oração com Deus, é você que decide quanto tempo de leitura bíblica você tem, não sou eu, não é o pastor Jonas, nós somos cooperadores. Qualquer pastor, qualquer líder, ele precisa saber dessa função, para que ele não se aproprie de uma função indevida, e qualquer irmão da igreja precisa saber que o pastor deve ser um cooperador. Porque quando você ouvir de um pastor mandando em você, como a gente ouve em algumas situações, que tem algumas, ministérios de jovens e tal, que eu acompanho pelas redes sociais, e alguns históricos de algumas igrejas, nesse sentido meio que patriarcal, onde o pastor decide pela ovelha. E o menino fala assim, pastor, eu quero namorar aquela menina. Ele fala, não, você não pode namorar aquela menina. Você só vai namorar quando eu disser que você tem que namorar. E aí eu penso, pensei que era pastor, não era o pai, né? Mas eles vão criando, e aí os jovens e os adolescentes vão olhando para esses líderes e vão falando, não, eu só posso agir se o meu pastor decidir deixar. Que isso, cara? Isso é uma inversão dos propósitos, das funções. Nós pastores vamos sofrer muito com isso, quando a gente tiver essa postura. E a igreja vai sofrer muito mais, porque muito provável a igreja vai seguir alguém que está desvirtuando ou pervertendo o caminho da liderança, o caminho da Bíblia, o caminho do Senhor. Por isso é importante você entender qual é o papel do pastor. O pastor não se alimenta no seu lugar. Ele não vai lá na tua casa viver a tua vida. Agora, ele te auxilia a compreender e a crescer na caminhada com Deus. E isso a gente pode falar com grande propriedade, graças a Deus, porque nosso papel, o que a gente tem visto aqui na igreja, o que a gente tem vivido aqui na igreja, em todos os pastores que a gente tem caminhado aqui, é justamente uma disposição, sempre que a igreja tem necessidade, sempre que você precisa, pastor Jonas, pastor Giovanni, pastor Dario, eu, qualquer outro pastor da igreja, está à sua disposição para te ajudar a crescer na fé no Senhor Jesus. Agora, não dá para a gente ir lá na sua casa, gastar o seu tempo de oração. Não dá para a gente ir lá na sua casa, pegar na sua orelha e fazer você ler a Bíblia. Não dá. Não dá para a gente fazer algo que não é nossa função. Lembre-se disso, o pastor, ele é um cooperador. Não coloque ele em outro lugar desse. E não é, cuidado para você não achar que eu estou falando para você não honrar, não amar, não cuidar, não se preocupar com o seu pastor. Não é isso. É só a questão da função ministerial do pastor. O pastor cuida da ovelha. O pastor se preocupa com a ovelha. Amém? Segunda coisa que o texto mostra, ajuda, e ele fala para a igreja de Corinto se firmar corretamente. Ele fala para a igreja assim, olha, versículo 11 do capítulo 3, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Paulo vem e prega o Jesus Cristo, o Salvador, o Messias, aquele que deu a vida pela igreja. Apolo continua ensinando isso, trabalhando isso, mas a igreja decidiu que os dois agora estavam assumindo essa função de Jesus para eles. E por isso estavam tendo discussões, brigas, problemas. Por quê? Porque nós, igreja, às vezes esquecemos de entender qual é a nossa posição, qual é a nossa função, aonde a gente está alicerçado. E de coração, você não pode estar alicerçado em nenhuma palavra que sai da minha boca ou da boca de nenhum outro pastor. Você tem que estar alicerçado naquilo que sai da nossa boca e que vem da palavra de Deus. Porque assim você sabe a fonte, assim você sabe a referência. Sabe o trabalho do TCC, da faculdade, que o pessoal pede a referência, pede a fonte? A igreja precisa ser alguém que olha para o pastor e fala, cadê a fonte? Cadê a referência dessas suas palavras?
Né? Quando você fala sobre isso, qual é a referência que você está usando? Qual é a fonte que você está trazendo essa informação? Não, como diz o pastor Jonas, né? Eu comi um pirão aí de madrugada com uma cabeça de peixe e uma linguiça frita, sonhei e tive uma revelação. Está errado. Sabia que revelação não existe mais? Não existe mais revelação. Se você ouvir um pastor na internet falando, Deus me deu uma revelação, pode desligar, na hora. Pode desligar na hora, porque não existe mais revelação. Toda a palavra de Deus, tudo que Deus tinha para falar para o seu povo, já foi revelado na sua palavra. Essa aqui é a revelação completa de Deus. O que existe agora é a iluminação de Deus. Ou seja, Deus dá capacidade aos líderes, pastores, pregadores, e você, quando lê e estuda, de ser iluminado para entender. É como se você está abrindo e está escuro. De repente Deus acende a luz da sua cabeça, e você lê e fala, nossa, entendi. E é o Espírito Santo falando contigo. Iluminação existe para entender o que já foi revelado. Nunca esqueça disso. Para você não cair em lorota de pastor aí aleatório. E nos ajudar a não correr o risco de ser tentado a dominar a sua vida. Eu gosto de uma série, vocês não vão entender muito, mas enfim, vou falar, né? Falei quarta-feira também sobre essa série, Os Anéis de Poder, uma série sobre fantasia, sobre guerra, sobre monstros, sobre um monte de coisa, e o Tolkien, que é o escritor desses livros, ele foi um cristão, então ele sempre traz ensinamentos, apesar da série e tal. E na série Anéis de Poder, mostra um personagem chamado Sauron. E esse personagem é um inimigo do povo, ele é um inimigo dos habitantes daquela terra, a Terra-média. Só que ele é um inimigo que foi derrotado. Olha a comparação, ele foi derrotado, só que ele habita, o seu poder ainda habita. É como se ele estivesse prestes a ressurgir com toda a sua maldade. Como se ele estivesse prestes a voltar ativa e reinar com maldade sobre o mundo. E aí vocês conhecem, a maioria de vocês conhece o filme Senhor dos Anéis, que é o resultado dessa série. E aí esse Sauron, ele está lá, e na série, né, talvez tenha um spoiler aí, mas não é spoiler, depois que já passou de 2 semanas não é mais spoiler, tá? Então eu já posso falar. Mas o que acontece? Ele está disfarçado de um dos personagens da série, como um de nós, qualquer. E ele começa a caminhar junto com o povo. E num diálogo com uma mulher lá da série, ele fala assim, olha, eu quero viver uma nova vida, eu cansei da minha vida antiga, eu quero uma vida diferente, porque a minha vida traz marcas que eu não quero lembrar. Ele, como se ele tivesse se arrependido de toda a maldade que ele tinha feito no passado e quisesse um futuro novo para ele. E ela fala, não, sem saber quem ele é, ela fala, você tem que, né, lutar, você tem que guerrear e tal. E aí ele começa a pegar gosto por isso de novo, ele ajuda o povo, ele luta com o povo contra o mal. E o povo pega e fala assim, eis o nosso rei voltou, o nosso rei voltou. E aí ele pega e fala, voltei. E aí a partir daí a série traz a identidade dele e qual é o real propósito dele. E eu, quando estava estudando sobre esse texto e refletindo sobre essa pregação, eu lembrei dessa série, porque a maior tentação do líder, do pastor, é saber que ele pode mandar nas suas ovelhas. Acho que a maior tentação que a gente passa no nosso ministério pastoral é saber que a gente tem autoridade sobre a vida das pessoas. E saber que qualquer coisa que a gente fale, as pessoas estão já com o ouvido predisposto a ouvir aquilo que a gente tem para falar. E aí elas podem fazer o que a gente quiser. Porque Sauron começa depois uma estratégia de entrar na mente dos personagens, para guiá-los num caminho que para eles parece bom, mas que só vai ter vantagem para Sauron no fim. E quantas vezes a gente não viu isso nas redes sociais, na internet, e quantas vezes a gente não consegue perceber quantos pastores aí acabam caindo em problemas gravíssimos de conduta, porque eles se aproveitaram da função que tinham. É um cuidado que a igreja tem que ter com seus pastores, porque a gente é tentado diariamente nessa área. Tentado diariamente nessa área. Ter autoridade sobre a vida das pessoas é muito delicado. E saber que as pessoas fazem tudo que a gente manda é pior ainda. Porque a gente corre um risco muito grande. Então, se a igreja se firmar, não na minha palavra, mas na palavra de Cristo, vai me ajudar como pastor. Você entendeu? Se a igreja se firmar na palavra de Cristo, vai ajudar o pastor Jonas. Porque ele vai saber que ele está
aconselhando um irmão, uma irmã, uma família que conhece a Jesus, que sabe quem é o Senhor Jesus, que conhece a palavra e que ele não pode falar qualquer coisa, porque essa pessoa fala, não, peraí pastor, mas esse teu conselheiro está meio doido. Aí ele vai, opa, é verdade, que bom que você me alertou, irmão. É importante a gente ter pessoas que conhecem a palavra, que caminham na palavra e que sabem que Cristo é o alicerce da vida delas. Isso vai facilitar o desenvolvimento da vida cristã, isso vai ajudar o crescimento da igreja. Então saiba disso, quando você se firma no Senhor, quando o alicerce da sua vida não é um pastor, não é alguém que o seu pai da fé. Às vezes a gente tem uma história de fé muito legal com alguém que nos evangelizou, compartilhou do evangelho para nós, num coração aberto mesmo, num coração sincero, e a gente começa a colocar essa pessoa como o nosso mestre, nossa referência. E quando essa pessoa tropeça, o que a gente faz? Como é que a gente fica? A gente fica sem chão, a gente fica perdido, a gente fica desnorteado. A história de Davi é muito legal porque é um líder do povo. É um homem escolhido por Deus para liderar uma nação. E no meio do caminho ele tem um tropeço. Ele comete adultério, mentira, homicídio e ocultação de situação, de fato, sei lá se existe isso. Ele esconde a questão toda. E aí vem alguém da parte do Senhor para chamar ele e falar, cara, dá uma olhada aí na conduta, dá uma olhada na caminhada. Por isso que na IBB nós temos um grupo de pastores. Temos o pastor Jonas como nosso líder, como servo de Deus, como pastor da igreja. E do lado dele, pastores que caminham junto, que estão sempre conversando, sempre compartilhando. Para que não haja esse risco. E se houver, que a gente possa ter o cuidado para tratar e para lidar com essas situações. Porque muitas vezes a gente está endeusando pessoas que são como nós. E eu gostaria que você olhasse para mim, sempre que eu passar do teu lado, e falasse, lá vai o pior pastor da IBB. Pode pensar assim, não tem problema. Esse aqui é o pior pastor da IBB. Quando for me apresentar, fala, esse aqui é o pior pastor da minha igreja. Porque vai me ajudar a saber que tudo que eu faço vem do Senhor. É o Senhor que nos usa, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá a palavra, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos guia. Porque quando você fala, esse aqui é o melhor pastor do mundo, esse aqui é o cara. E aí o nosso coração fica, eu sou o cara mesmo. E a gente pode tropeçar facilmente nessas situações. Eu sou o pior pastor da pior igreja. Estou brincando. Fale por mim, né? Sempre que você passar, fala, esse aqui é o pior pastor da igreja. Os pastores bons são os outros, esse é o pior. Estou brincando. Mas saiba disso. Quando você reconhece que nós somos seres humanos igual a cada um, a gente consegue caminhar junto. Lembre-se do cooperador. O pastor é um cooperador. Ele vai te ajudar a caminhar. E vocês vão caminhar juntos. Amém? Terceira coisa que ele fala para a igreja de Corinto, ele fala, olha, permaneça igreja. Permaneça sendo igreja, continue sendo igreja. Ele fala assim, olha, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Porque qual é o problema que a gente enfrenta muitas vezes? Quando surge uma situação adversa, quando surge uma falha, um tropeço, ou quando surge essa questão dentro da igreja, a igreja se divide. A igreja de Corinto estava prestes a rachar. Paulo tem que tomar uma medida drástica e falar assim, ei, pessoal, acorda. Vocês estão viajando, vocês estão discutindo por um problema que é inferior à questão maior. Vocês estão discutindo por quem é pedreiro do construtor. Vocês têm que falar sobre o construtor, vocês têm que falar sobre o cabeça da igreja. E vocês estão falando da gente? Não. Permaneçam igreja. Continuem servindo a esse Deus. Deixa de lado essas divisões. Deixa de lado essas preferências. Deixa de lado essa idolatria. E vai servir a Deus. Vai caminhar com Deus. Porque qual é o nosso papel muitas vezes? Lá vai o pastor lá que fez essa cagada. Desculpa a expressão, gente. Saiu. Desculpa. Achei que estava falando com jovens. Desculpa, pastor Jonas. Desculpa mesmo. Tá vendo como eu sou o pior pastor dessa igreja, cara? Não tem jeito. Lá vai esse pastor que fez essa coisa errada. Melhorou, né? Corta lá depois na edição. Já está ao vivo, mas a gente resolve lá na frente. E aí a gente coloca, e aí a gente começa a julgar. Sabia que essa igreja não prestava. Sabia que essa igreja não servia.
Sabia que essa igreja não tinha propósito. Olha lá, só gente pecadora, só gente errada, só pastor problemático. E aí Deus fala assim: e os outros 7.000 que não se curvaram a Baal? E os outros que permanecem firmes? Como Deus falou para Elias. Porque é muito fácil a gente olhar para uma falha de um pastor, de um líder, de um irmão e falar: essa igreja não presta. Agora, quantos de nós permanecemos lá e fazemos como o profeta que chega em Davi e fala: pastor, Davi, rei, eu acho que isso não foi tão bacana. Você entende a diferença? Porque isso também vai nos dar segurança para caminhar contigo. Isso vai dar segurança de saber que eu tenho uma igreja que me ama não só porque eu trago palavras bonitinhas e abençoadoras, mas me ama porque eu faço parte do corpo. Me ama porque eu faço parte dessa família. E o dia que eu tropeçar como membro, como parte dessa família, se um dia isso acontecer, vocês vão estar do meu lado, me alertando, me aconselhando, me direcionando, me exortando, para que a gente possa continuar caminhando junto do lado do Senhor. Para que não haja uma divisão, para que não haja um problema tão grave que vá condenar o que o Senhor fez e o que o Senhor faz no edifício, na lavoura. Porque nós somos apenas os servos, como o apóstolo Paulo fala. Permaneça a igreja, ore pelos pastores, coloque eles em oração, coloque nossas vidas em oração, interceda por nós, chame a gente para tomar um café, vem conversar. Quantas vezes eu já fui exortado por irmãos da igreja, por pessoas que caminham comigo, e é muito bom saber disso, que eu não estou sendo colocado num pedestal, e que tudo que eu falo, que tudo que a gente fala vira lei, vira regra. Como o pastor Jonas falou no culto passado, que teve que pedir desculpa para a igreja, porque ele se exaltou na sua pregação. E é verdade, às vezes a gente precisa reconhecer isso, e tem irmãos que nos fazem reconhecer isso, e quão bom é saber disso. Permaneça igreja, continue. Você é da igreja Batista de Barreiros, você não é do pastor Jonas, você não é do pastor Taveira, do pastor Giovanni, do pastor Dario, você é da igreja Batista de Barreiros. Você representa não uns pastores, você representa o Senhor Jesus Cristo aqui. Isso é o mais importante que a gente precisa ter guardado dentro do nosso coração. E a quarta e última coisa para a gente encerrar, ele fala que você é o santuário de Deus. Ele fala para a igreja assim: vocês são o santuário de Deus. Ele fala: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Quando eu li o versículo eu fiquei pensando assim, eu falei: cara, se nós como igreja somos o santuário de Deus, ou seja, Deus quer habitar na gente, Deus quer viver no nosso coração, nos guiar, nos direcionar, ser adorado em nós, ou que nós possamos ser instrumentos de adoração dEle. Quando eu, como igreja, transfiro para um pastor isso, eu não sou mais santuário de Deus, eu sou santuário do pastor. E o pastor entra na minha mente, como é uma expressão que a gente usa na juventude. O pastor entrou na tua mente, agora ele vai fazer contigo o que ele quiser, porque você virou o santuário do pastor X ou do pastor Y. Lembre-se, você é santuário de Deus, você é morada de Deus. Quem fala ao seu coração é Deus. É através do pastor? Amém. É através da leitura bíblica? Amém. É através do irmão? Amém. É importante a gente entender isso. A gente precisa saber que nós somos morada do Senhor. E esses líderes que nós temos hoje, os pastores que você tem hoje como pastores seus, são pessoas que Deus colocou na sua vida para te ajudar a serem cada vez mais santuário do Senhor, de Deus, e não deles mesmos. Porque o apóstolo Paulo, depois de uma outra ocasião, ele chega e fala: por que vocês estão querendo me adorar? Se eu sou apenas um servo, se eu sou apenas um instrumento de Deus, vocês estão errados. Não é eu, não é Pedro, não é Apolo, não é nenhum outro apóstolo, é o Senhor Jesus. Nós somos mensageiros do Senhor Jesus. Nós somos servos do maior servo. Nós somos instrumentos daquele que se fez instrumento de Deus e deu a sua vida por nós. Isso é muito importante a gente saber, como igreja. Porque não se trata do pastor, do líder, do problema ou do escândalo. Se trata de você saber onde você está firmado. E saber que quem te resgatou não foi eu ou qualquer outro pastor, foi Cristo. Não foi a minha palavra que fez você se converter. Não foi a palavra do pastor Jonas que fez você se converter.
Foi o Senhor Jesus, através da ação do Espírito Santo, que entrou no seu coração e fez morada. Pode ter sido por meio da nossa voz, amém, glória a Deus por isso. Pode ter sido através de uma canção, como a gente já ouviu tantos testemunhos aqui, amém por isso. Pode ter sido lá no teu trabalho, você abrindo a sua Bíblia e lendo ela, em casa, ouvindo uma canção. O fato é que todos somos instrumentos do Senhor. Mas quem te resgatou não foi eu, não foi nenhum pastor dessa igreja. E não foi nenhum pastor aí das redes sociais ou de nenhum lugar. Foi o Supremo Pastor, o único que deu a vida por ti e por mim, Cristo. É Ele quem te resgata. É Ele quem tem autoridade e poder para te tirar da situação. Nós não somos poderosos para isso. Nós não somos competentes para isso. Só o Senhor Jesus é capaz de mudar a sua vida. Como eu falei, se for por meio de uma palavra nossa, amém, que bênção. Mas se não for, bênção também, glória a Deus também. Tire esse peso dos ombros dos pastores. Assuma suas responsabilidades de servo de Cristo e sirva a Ele. Sirva a Jesus. Tire esse peso dos nossos ombros. Que peso? De saber que a gente pode mandar na sua vida. Fala, pastor, você não manda em mim não, tá? Pode falar, pode falar. Mas eu preciso de um conselho. Fala, não, vou te ajudar, com certeza. Mas você não manda em mim não, tudo bem. Mas a gente está à disposição para te ajudar, para te aconselhar, para conversar contigo. Mas você é servo do Senhor Jesus. E servo de Jesus obedece a Jesus. Talvez você precise ouvir um pastor te dizer o que exatamente você precisa fazer, o que Jesus está querendo que você faça, ou como você deve se comportar. Mas saiba que você é um servo de Cristo. Você é um servo do Senhor Jesus. E para encerrar, eu quero ler o versículo final, o versículo 21 e 22. Quero que você sublinhe esse versículo aí. Ele fala o seguinte: portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Portanto, ninguém se glorie em homens. Não se glorie nos homens. Não idolatre os homens. Ame sim seus líderes, ame seus pastores, ame sua igreja, ame aquele que cuida de você, que te ajuda, que te aconselha, mas sirva e seja dependente do Senhor Jesus Cristo, não da gente. Nós não somos tão competentes assim. Nós somos servos do Senhor também. E estamos à sua disposição para guiar você naquilo que o Senhor tem para te ensinar. E é apenas isso. E depois ele fala no versículo 22, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, se vocês são de Cristo, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Existe alguém maior do que nós, pastores, que tem autoridade total sobre nossas vidas, e esse alguém é o Senhor Jesus. Amém?